Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando mais um webinário aqui da Rede Tribuna. Eu sou Emerson Costa, jornalista da Rede Tribuna, editor de opinião do jornal A Tribuna aqui no Espírito Santo. Estamos aqui para mais uma palestra virtual, lembrando que a Rede Tribuna de Comunicação é formada em Pernambuco pela Rádio Tribuna FM e pela TV Tribuna Band. E no Espírito Santo, aqui na nossa terra, terra capixaba, pelo jornal A Tribuna, pelas rádios Tribuna FM Vitória, Tribuna FM Cachoeiro e Legal FM, também pelo portal de notícias Tribuna Online e pela TV Tribuna SBT. Este é o nosso quinto encontro dos webinários da Rede Tribuna neste ano de 2021. E em cada encontro nós trazemos uma reflexão sobre os impactos da pandemia e como ela fez acelerar as mudanças no nosso dia a dia, no nosso modo de consumir e também no comportamento social. Além disso, os modelos de negócios foram afetados na tecnologia, avanços e inovações, e também na mídia, na maneira de consumir informação e entretenimento. O mundo mudou, por assim dizer. E sem nenhuma dúvida, os meios de comunicação registraram também recordes de audiência e se consolidaram como fonte confiável de notícias, especialmente diante de tantas fake news que circulam. Para dar boas-vindas também a você que está nos acompanhando pela primeira vez e que volta para acompanhar mais uma palestra aqui conosco, o diretor da Rede Tribuna de Comunicação, Ricardo Shoa Matos, é quem eu passo a palavra agora e dou meu boa tarde a você, Ricardo Shoa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Emerson, tudo bem com você? De novo aqui. Muito boa tarde a todos que nos acompanham neste quinto webinário. Hoje estamos falando para mais de 420 pessoas que estão inscritas e participando ao vivo, para mais de 68 cidades e 18 estados, mais o Distrito Federal. E para mais de 140 empresas, que estão de diferentes empresas que estão aqui participando e querendo ouvir um pouco mais, e hoje o assunto é SBT. O SBT comemora 40 anos nesta quinta-feira, e a TV Tribuna faz parte desses 36 anos, com uma programação regional forte, que é a característica de todas as afiliadas do SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão. Afinal, a programação nacional e regional precisam ser igualmente fortes. Isso é uma característica muito interessante do SBT, e isso é o sucesso do SBT também, dá valor à programação regional. Vivemos uma fase excelente do SBT, com novos programas, principais eventos esportivos que estão hoje na grade do SBT, aumentando a audiência e conquistando novos públicos. Hoje está conosco o nosso presidente do SBT, José Roberto Maciel, a quem eu quero agradecer, de pronto ele aceitou esse convite, para falar desses 40 anos e principalmente desse crescimento do SBT. Eu não posso deixar de agradecer também à equipe do SBT, que sempre nos auxilia todas as afiliadas. O Daniel Bravanel, Fernando Pelégio, Murilo Fraga e o Roberto Franco. Sempre dispostos a ajudar e sempre presentes as emissoras afiliadas. O SBT não para de crescer. Nós da TV Tribuna e todas as afiliadas também não. Quero agradecer aos apoiadores que viabilizam esse nosso webinário, Chocolate Garoto, Rodossol, Cicobi e Suzano. E gostaria de chamar o vídeo aí dos nossos colaboradores e patrocinadores. Tenham todos uma excelente tarde, excelente palestra. Obrigado mais uma vez, Marcel. Sucesso! Ei, pessoal, nós tivemos um probleminha técnico aí. Você já está vendo o José Roberto Maciel. Maciel, presidente do SBT, boa tarde, tudo bem? Seu áudio aí acho que está desligado, José Roberto. Isso, agora sim. Acho que a frase Daqui mais... a pouco...
Você está sem áudio. É verdade. Daqui a pouco a gente vai rodar o vídeo dos nossos patrocinadores, mas o bom de estar conectado nesse novo mundo são os improvisos, não é isso, Marcel? E é disso que a gente vai falar hoje aí, de adaptações e de estar seguindo em frente na nossa tecnologia. Então, vou fazer o seguinte aqui, eu vou pedir a licença a vocês aqui, que eu vou passar umas orientações da nossa apresentação aqui, da nossa palestra, enquanto o Marcel está aqui conosco, já pronto para fazer a palestra dele, a nossa equipe técnica já está já preparando o vídeo para os nossos patrocinadores, que daqui a pouco a gente vai rodar. E eu vou falar aqui sobre o seguinte, ó, você que está acompanhando pela primeira vez, ou você que está voltando, nós temos aqui alguns problemas nas transmissões, como aconteceu aí agora na parte técnica de rodar o vídeo dos nossos patrocinadores. Mas daqui a pouco a gente roda. O áudio e a imagem da palestra podem ficar congelados, pode ter uma falha, então você vai avisar a nossa equipe de produção através do item perguntas localizado ali no lado direito da página inicial da plataforma. E aí a gente vai passar a orientação necessária para que você volte a ter a transmissão corretamente. As suas perguntas também devem ser enviadas pelo item perguntas e serão respondidas logo após o final da apresentação do presidente do SBT que está conosco hoje aqui, o Maciel. Tá? Para os que permanecerem 85% do tempo online, nós vamos enviar um certificado de participação. Ah, mas eu tenho que contar quanto tempo? Não, não tem não. O nosso sistema faz isso automaticamente e vai mandar lá para o teu e-mail, aquele que você usou para se inscrever aqui para essa palestra virtual, no nosso webinário, ok? Após cada evento, você vai receber também no mesmo e-mail que você cadastrou lá uma pesquisa, uma pequena pesquisa rápida de satisfação e de indicações para que a gente possa melhorar os nossos eventos. É muito importante para que você coloque lá também, olha, eu quero ver uma palestra com fulano, com ciclano, então você coloca lá a sua sugestão e a nossa equipe vai correr atrás para trazer o melhor conteúdo para você. Né? E é possível também assistir a nossa transmissão através do celular, mas a experiência mais completa é no desktop, no seu notebook, no seu tablet, ok? Nosso webinário está sendo gravado. Perdeu o começo? Ou vai ter que sair mais cedo? Ou teve um problema de transmissão? Depois você vai lá no tribunaonline.com.br, vai estar lá disponível para você, você assiste a hora que quiser, de madrugada, de dia, onde você estiver, vai baixar lá o vídeo, vai assistir no sítio no final de semana, no passeio, ou num horário mais tranquilo, para você ter esse conteúdo que é ímpar, como sempre, aqui da Rede Tribuna. E, por fim, caso caia a conexão, calma, não saia da sala, que ela vai voltar o mais rápido possível, ok? Bom, deixa eu apresentar aqui, então, já que ele apareceu aqui conosco, o nosso convidado de hoje. Nós vamos falar de mídia, vamos falar do SBT, que completa 40 anos depois de amanhã, na quinta-feira, dia 19 de agosto, um dia muito especial. Estamos em festa aqui, toda a rede pelo Brasil afora. E tem uma história de sucesso inquestionável, o SBT, você sabe muito bem disso, você que tem acompanhado. Quem vai nos contar hoje como o SBT reagiu durante a pandemia, tem reagido durante a pandemia, tem se inovado, tomado decisões estratégicas, né, para ter os programas com audiência, né, garantindo a audiência de sempre e desbancando a concorrência, é o José Roberto Maciel, que está no SBT há 23 anos e há 10 anos é o presidente do SBT e responsável por todo esse sucesso da emissora. Eu dou meu boa tarde mais uma vez ao José Roberto Maciel. Afinal de contas, ele vai falar para a gente aqui sobre, na palestra, o SBT está se movendo. Maciel, boa tarde, seja muito bem-vindo, viu, presidente? Muito obrigado, Emerson. Obrigado a todos que nos acompanham aqui, a todos os nossos parceiros. Assim que o vídeo estiver pronto dos patrocinadores, roda, porque é super importante, né? A gente depende deles e do espectador para que a gente faça o nosso negócio girar, e cada vez mais difícil fazer esse mercado, atuar nesse mercado cada vez mais complexo, como eu vou conversar com vocês um pouquinho. Primeiro, agradecer a pessoa do Ricardo Shoa, a todas as pessoas aí da Rede Tribuna, da TV Tribuna do SBT, que sempre engrandeceram muito o trabalho e o conteúdo que a gente leva para o estado de vocês. E é muito bom ver que a gente aí está com 68 cidades, pessoas de 68 cidades participando de diferentes estados, o que mostra a relevância e a importância do trabalho que a gente tem feito em todo o Brasil. E não teria sido mais prazeroso essa caminhada até aqui se a gente pudesse ter contado com a parceria de todos os nossos afiliados. O SBT é uma emissora que atua nacionalmente, nós temos aí quase 120 emissoras afiliadas ao SBT que levam o nosso sinal a todos os cantos do país, cobrindo praticamente 100% do nosso território,
que é uma coisa que só a televisão aberta, de fato, consegue fazer. A gente está vendo o avanço forte das tecnologias, democratizando a produção do conteúdo, democratizando o acesso, mas ainda assim a televisão tem um lugar especial, tanto no coração das pessoas, na vida que elas levam, como na importância que a gente tem como veículo de comunicação, como meio de comunicação. Então é muito bom estar aqui com vocês, espero contar um pouquinho de histórias para vocês. Só para parafrasear aqui e brincar um pouquinho, eu sou contador de formação, né, formado em ciências contábeis. Até vim trabalhar em televisão e a gente começa a ser um pouquinho contador de histórias, né? Então eu estou saindo um pouquinho de contador de números para contar a história e os professores aqui são muito bons, Emerson. Então é um prazer estar com vocês. Tá? Prazer é nosso recebê-lo aqui, presidente. Eu vou pedir a gentileza, então, do senhor fechar o microfone e a câmera. Eu também vou fechar meu microfone e câmera para a gente ver o vídeo dos nossos patrocinadores, que é tão importante aí. Sem a participação deles, né? Sem a participação deles, não era possível fazer esse evento, com certeza. Então, eu vou fechar aqui a câmera, vou fechar meu microfone também. A nossa equipe técnica vai rodar aí o vídeo dos nossos patrocinadores. Realmente é um problema técnico mesmo. Hoje o vídeo hoje não está rodando nesse momento, mas o pessoal vai resolver isso aí daqui a pouco. Não tem problema. Vamos voltar aqui, vamos para a nossa palestra então. Aí, à medida do possível, a gente vai rodar os vídeos ainda para você saber aí quem é que ajuda nos ajuda a fazer, né, esse evento aqui conosco, né? Temos aí o patrocínio da Garoto, da Rodossol, do Cicobi, da Suzano, aqui a realização da Rede Tribuna. Essas coisas acontecem, né, José Roberto Maciel? Vamos lá para a nossa palestra? Estou aqui ansioso para saber como que o SBT tem agido aí durante a pandemia, a exemplo das empresas aqui no Espírito Santo, que também estão curiosas para saber qual é o caminho aí, esse caminho de sucesso. Vou deixar o microfone contigo e também a câmera para que você possa fazer a sua apresentação. Estou aqui acompanhando. Qualquer coisa é só me chamar, estamos por aqui. Tudo bem, presidente? Tudo bom, Emerson. Vamos tocando aqui, tá? E, por favor, interaja a hora que você quiser. Então, Claro. enfim, eu queria colocar um pouquinho, como você comentou no início, né? Quais foram os principais desafios que o SBT teve da pandemia para cá? Que foi um evento que pegou a todos de surpresa, né? Um começo muito difícil, eu acho que todos passaram por isso, de não entender exatamente que medidas adotar, que protocolos, de fato, a gente deveria aplicar no dia a dia da emissora, e todos foram surpreendidos com um movimento de muito susto, de muita preocupação, de muita incerteza, e foi isso que dominou aqueles primeiros meses da pandemia, que obrigou, no primeiro momento, que nós paralisássemos todas as produções, à exceção do jornalismo e um outro programa ao vivo, especialmente aqueles que tinham a importância de levar informação e fazer a prestação de serviço que buscasse o conforto, esclarecer ou informar as pessoas acerca do que vinha acontecendo com a pandemia. Internamente, nós criamos um comitê de crise, como várias empresas fizeram, e posso assegurar a vocês que foi um grupo que foi muito atuante. A gente acabou tendo que tomar decisões 24/7, não tinha hora, não tinha dia,
cada hora era uma situação diferente, não prevista, e a gente tinha que aprender a lidar com ela. Acho que esse foi o começo para todo mundo, né? E lidar com a situação de que o fechamento do mercado em si provocou uma queda da publicidade de maneira geral, para todos os meios, para todos os veículos, o que obrigou a SBT e a nossa diretoria aqui a adotar uma série de medidas que protegesse o caixa da empresa, que preservasse parte dos investimentos que a gente tinha começado a fazer, que a gente não podia paralisar, né, num pesado momento de queda significativa do mercado publicitário. E foi um momento de bastante tensão, né, e que a gente foi aprendendo, com o passar dos dias, a como lidar. Acho que isso foi uma tônica do mercado, eu não acho que tenha sido uma prerrogativa do SBT, mas a gente tinha aqui uma operação que era tida como essencial, como de fato é, e a gente tinha que prover informação e conteúdo e tinha que assegurar que o ambiente de trabalho para as pessoas que estavam aqui continuasse seguro. Então, foi muito complexo nesse sentido e fez a gente acelerar, como toda empresa buscou acelerar, uma série de iniciativas de tecnologia que, primeiro, permitissem o trabalho remoto, né, como todo mundo fez, que permitissem, em algumas situações, a edição remota de alguns programas, de alguns conteúdos, né, para que as pessoas pudessem fazer isso de maneira segura, e acelerou uma série de iniciativas que talvez a gente estivesse colocando não em primeiro plano, mas que a gente acabou acelerando para permitir que as pessoas mantivessem uma produtividade e assegurassem que as operações da empresa não parariam, porque o nosso negócio é 24/7, né? A gente tolera, como a gente tolerou agora aqui, é natural a gente aceitar que no mundo do streaming, do digital, a gente aceite que demore para subir um vídeo, que fique buferizando e a gente vai lá tomar um cafezinho e volta, mas a televisão aberta, se você ligar e ela não estiver no ar, ninguém aceita. Então, foi um desafio muito grande para todos nós. Isso não foi aqui na cabeça de rede, como a gente chama, né, que é a detentora da marca, que é o SBT, mas também aconteceu seguramente com todos os nossos afiliados, e que mandavam muito material de contribuição de jornalismo para cá, para que a gente pudesse espelhar o que estava acontecendo em todo o Brasil naquele momento. E dali por diante a gente começou a planejar o nosso retorno, acreditando que o final do ano poderia ser um pouco melhor e que este ano seria melhor. Então a gente não deixou de executar nada do que a gente previa e nenhum dos investimentos que a gente gostaria de ter feito ou ter iniciado agora no ano de 2021. E eu vou passar para vocês, vou mostrar um pouquinho como isso se deu do ponto de vista de grade de programação. As novidades que o SBT tem, tanto na grade da televisão aberta, quanto nas plataformas digitais. Tem sido feito muita coisa nesse sentido, né, e contado também com a contribuição e o comprometimento dessas 120 emissoras. O SBT é a emissora que tem o maior volume de programas regionais dentre todas as emissoras de televisão aberta. Eu estou falando alguma coisa perto de 650 programas, o que é super relevante, porque ele acaba conseguindo espelhar e retratar, né, todas as culturas, todos os gostos, todos os hábitos de todos os brasileiros, num país tão grande, tão continental quanto o nosso, e que tem ali, claro, diferenças de classes sociais ainda muito gritantes, que impactam muito o comportamento de consumo, de entretenimento e de informação, né, que a gente tem percebido no dia a dia, e eu vou tocar um pouquinho nesse assunto também. Então, acho que o importante foi que a gente conseguiu retomar. E claro que a gente foi a emissora um pouco mais prejudicada do ponto de vista da audiência, porque nós somos uma emissora formada por comunicadores, né? Nós temos aqui os nossos meninos, como a gente fala, né? Silvio, Carlos Alberto, Raul Gil, que a gente tinha que ter uma preocupação maior, né? Como a gente teve, a gente viu agora essa última semana o que aconteceu com o Silvio, ele felizmente passa bem, vem se recuperando bem, mas sempre foi uma preocupação nossa como lidar com os nossos apresentadores. E uma emissora onde a plateia faz parte do show, né? Onde as colegas de trabalho, quer seja no programa do Silvio, quer seja do Ratinho, do Raul, da Eliana, não importa, de todos os programas da linha de shows, o auditório participa do show. Ele é parte integrante. Então, com a impossibilidade de trazer essas pessoas para cá por conta dos protocolos e da segurança, isso para a gente foi muito difícil, né?
Alguns artistas se adaptaram rápido, outros demoraram mais, outros eu falei assim, puxa, eu só volto na hora que tiver gente, porque eu não consigo gravar sem o calor da plateia. Né? A gente vê isso, por exemplo, nos jogos de futebol. A gente assiste, né? Mas a gente ouve tudo que acontece em campo porque não tem o calor da torcida, que é o que, de fato, também engrandece o show. Então, a gente foi um pouco mais prejudicado nesse sentido. Né? E não por isso a gente deixou de trabalhar as novidades que a gente está estreando agora ao longo desse ano e que, infelizmente, com grande resultado. Tá? Então, eu vou pedir o controle para colocar aqui minha apresentação rápida, para a gente poder ir evoluindo e contando um pouquinho desses 40 anos, o que a gente conseguiu produzir de lá para cá, que grandes ativos o SBT, né, conquistou ao longo do tempo, e como é que a gente vê um pouquinho do futuro. Né? É uma emissora muito popular, começou com uma pessoa que entende de gente como ninguém, né? Faz parte de um grupo econômico que tem uma característica um pouco diferente de outros grupos de mídia. Né? Então a gente vê o Ricardo Show explicando, a TV Tribuna tem rádio, tem jornal, tem televisão aberta, tem o portal, enfim, ela é um negócio de mídia, essencialmente de mídia. Já o Grupo Silvio Santos, não. Ele sempre foi um grupo que teve com a mídia como um carro-chefe, porque através do movimento da audiência, ele permitiu que o acionista criasse outros grandes braços de negócio. Né? E a gente assim construiu o Baú, a gente construiu a liderança, o próprio Banco Pan-Americano, que passou pela nossa história, agora mais recentemente a Jequiti, a parte imobiliária da Cisan. Ou seja, ele sempre entendeu o seguinte, puxa, se o meu conteúdo é relevante o suficiente e importante para um anunciante vender o seu produto, por que eu também não faço isso para criar novos negócios? E foi o que ele sempre fez. E isso deu a ele a proximidade com o consumidor final, a proximidade com o público, e que ele consegue interagir como ninguém. Então, acho que isso fez o SBT ser uma emissora muito próxima do consumidor, não só o consumidor do conteúdo, mas o consumidor de bens e serviços, que sempre acreditou naquilo que a gente veiculava aqui. E, portanto, um dos grandes ativos que foram construídos ao longo desses 40 anos, e que está muito calcada na figura do dono, na figura do fundador, é a credibilidade. E essa credibilidade foi sendo levada para todos os processos da empresa. Há coisas aqui que são sagradas, como o pagamento de um prêmio, a entrega de um prêmio, e a gente fala assim, puxa, mas entregar um prêmio é fácil. Não, não é não. Num país do nosso tamanho, a gente já teve aqui desafios enormes de achar quem era o premiado de uma determinada promoção e não conseguia achar o endereço da pessoa. E isso é um desafio para a gente. Aí a equipe interna vai lá e descobre quem são os vizinhos e tenta pelo vizinho localizar a pessoa até que avise, olha, você ganhou um prêmio do SBT. E a pessoa vem aqui receber. Essa credibilidade, isso é um ativo que tem um valor imenso para quem está construindo uma relação e acompanhando o que a gente fala hoje de jornada do consumidor. Então, o SBT sempre esteve muito presente na vida das pessoas. Ou porque a gente, através dos programas, ajudou milhares de pessoas a melhorarem de vida, ou porque a gente alegrou essas pessoas ao longo do tempo e informou. Então, a história do SBT foi construída de proximidade com as pessoas. E foi isso que fez com que a emissora fosse considerada a emissora mais querida do Brasil. Nós fazemos pesquisas, e às vezes pesquisas que mostram awards, né, conhecimento, e aquelas que são as mais queridas. O SBT é sempre o mais querido. Essa proximidade foi criada porque a gente, de fato, soube se relacionar com as pessoas de todas as classes ao longo da nossa história. A gente entra na casa das pessoas e elas permitem que façam isso porque o SBT é legal. O SBT não tem rejeição. Né? Isso é uma coisa fundamental para quem pretende continuar atento aos movimentos do que o consumidor faz, quer seja do ponto de vista de entretenimento e informação, como de aquisição de bens e serviços de consumo. É isso que a gente precisa entender cada vez mais para melhorar a informação que a gente produz aqui para entregar para o anunciante o perfil correto da audiência que ele deseja atingir, da conversão de vendas que ele quer conseguir produzir e realizar. Então, os 40 anos nossos foram construídos por pessoas que foram entrando na casa das famílias brasileiras todo santo dia e conquistando o respeito e a credibilidade. É isso que faz, talvez, uma das grandes fortalezas do SBT.
e que, de alguns anos para trás, foi reforçado quando a gente fez uma escolha importante, que era entender como o SBT era considerado por esse espectador, pelas pessoas, e a gente identificou 3 grandes pilares: família, diversão e informação. Os 2 primeiros, pessoal, são do SBT. Isso colam conosco, isso pertence a gente, tanto que na nossa estratégia de construção de marca e de comunicação nem é tão necessário falar desses 2 grandes atributos ou valores, porque já são intrínsecos da marca e da percepção de público, né? A informação não é essa, a gente ainda tem um pouco mais de desafio, e não é porque a gente não acha isso relevante, muito pelo contrário. A informação hoje, quer seja através do jornalismo ou mesmo de programas de entretenimento que carregam uma parte jornalística importante, são mais de 9 horas diárias de programação. A gente sabe a relevância e a importância que isso tem, especialmente como o Emerson citou, no momento onde a informação está sendo questionada o tempo inteiro, as fake news estão aí, e é importante você ser um veículo de respeito, ter credibilidade e saber fazer a curadoria de tanto conteúdo que é produzido hoje no mundo e que você precisa assegurar que você está transmitindo para as pessoas algo que seja crível. Então, a história nossa foi construída por uma pessoa que acredita no povo, né? Entende as suas necessidades, valoriza e respeita a história e trajetória de cada um, e foi isso que os profissionais que passaram por aqui todos esses anos fizeram: ajudar a manter essa percepção de público de que nós somos uma emissora muito querida por todos. Então, talvez esse seja um ativo muito valioso quando a gente olha para o futuro e vê tanto conteúdo sendo produzido em tanta plataforma. Sem essa credibilidade, eu acho que seria difícil que a gente conseguisse, de fato, evoluir, né? Então, eu acho que tem... Vocês acho que estão conseguindo ver aí, né, a sua apresentação? Está na tela? Emerson, por favor. Sim, sim. Está na tela, sim. Está na tela? Bacana. Eu não vou pôr no modo de apresentação, porque como eu uso 2 vídeos aqui, vai acabar dando confusão. Eu vou tentar, se der, vocês me falam, tá? Tá ok assim? Ok. Dá para ver bem. Maravilha. Então, vamos lá. Então, o que a gente está vivendo tempos difíceis e diferentes, eu acho que todo mundo concorda, né? Que ele está muito mais complexo também e que, portanto, ele está cheio de desafios, né? Eu vejo cada vez mais as empresas e as marcas buscando dados, informações, para que entenda a jornada do consumidor. Eu vejo um esforço, por exemplo, muito grande do varejo em criar o conceito do omnichannel, que não é fácil. Dá aquela sensação para o consumidor de que não importa por qual porta ele entre, ele vai ter o mesmo sentimento de que está sendo bem atendido por aquela loja, encontrando os produtos que ele deseja e adquirindo e saindo feliz pela compra que realizou. Esse desafio de entender a jornada do consumidor, como eu mencionei agora no começo, é uma coisa que faz parte agora da estratégia das empresas e não tem como a gente fazer de forma diferente. E aí eu acho que o SBT, ao longo dos seus 40 anos, de novo, tem uma vantagem, né? Que foi sempre essa proximidade, como eu mencionei, com o público e de entender os seus anseios e procurar levar para eles, de fato, alguma coisa que fizesse diferença para as suas vidas. Então, entender a jornada do consumidor, gente, é um desafio muito grande, que passa, né, por a gente considerar e entender que está todo mundo conectado, interconectado o tempo inteiro. E aí vem, sim, esse desafio gigante que é o de capturar dados o tempo todo, né? Criar os algoritmos que de alguma maneira representem a intenção de compra, empresas que estão trabalhando em modelos preditivos, usando dados, já indo para modelos prescritivos, ou seja, aquilo que eu nem sei que eu quero e de repente eu descubro que eu preciso comprar o que eu quero comprar e acabo comprando por impulso ou porque alguém me estimulou a. Então, é um processo muito rico, muito complexo, que demanda outras competências que a gente não tinha normalmente nas empresas. Veja a valorização de profissionais como o cientista de dados, por exemplo. Uma função nova, uma função que de 5 anos para cá explodiu, que é essa pessoa que tem essa alta capacidade de verdade, criar insights através de dados que são coletados o tempo todo, o dia inteiro, né? Sem querer copiar a nossa concorrente, a gente sabe que vive um grande Big Brother, né? Onde tudo está sendo capturado o tempo todo, né? A gente convive agora aí com uma nova lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados,
onde as empresas estão se estruturando. Nós aqui no SBT temos o nosso DPO, nenhum dado capturado, nenhum cadastro criado através das nossas plataformas deixa de obedecer a LGPD, o que é super importante, né, para que as pessoas não se sintam invadidas e o SBT não manche essa percepção de ser uma emissora querida e desejada, né, pelas pessoas, né, o que reflete, de alguma maneira, né, nos hábitos que elas estão tendo, quer seja de consumo de entretenimento ou de informação. Na parte da informação, é o que a gente vivencia já há algum tempo, e aí vem de novo as redes sociais, a tecnologia que trouxeram um dinamismo para a informação muito grande. Então, as pessoas são impactadas pelo fato muito rápido, né? E isso está fazendo com que a gente aqui, como veículo e como meio, também tenha que se adaptar a essa realidade e se mover nessa direção no sentido de também estar buscando ser presente na vida das pessoas e atingi-la por N dispositivos ao longo do dia. Agora, as formas vão continuar sendo diferentes, né? A televisão aberta vai continuar sendo um território muito importante para o jornalismo e para a informação, quer seja por essa capilaridade, como mencionei, do SBT está presente em 100% dos municípios brasileiros, portanto, a nossa informação chega, ela independe hoje da internet, mas o fato é que as pessoas já foram impactadas ao longo do dia por algum acidente. Vejam aí a situação agora, essa semana, da situação do Afeganistão, das pessoas caindo de um avião. Aquilo já impactou as pessoas ao longo do dia. E que papel a gente passa a ter nos telejornais, né, noticiários de rede, os nacionais ou os locais? É explicar o fato. As pessoas entenderem por que aquilo está acontecendo. Porque ter sido impactada pela informação, elas já foram, mas elas talvez não compreendam o contexto em que aquilo aconteceu. E aí é que vem o papel relevante da televisão de procurar dar esse entendimento às pessoas. Então, o papel do jornalismo está mudando, né? Assim como está mudando o papel do entretenimento. Que é como é que a gente consegue continuar produzindo conteúdo que vá além da televisão aberta, que continue conversando com essa audiência em qualquer outra plataforma, quer seja nas próprias do SBT, dos nossos afiliados, ou nas próprias redes sociais. Né? Porque a gente vai, de alguma forma, estar capturando isso e entendendo aquilo que vai mais ao encontro do gosto das pessoas, ou que a gente tem que mudar e que tem que adaptar. Então, todo mundo tem essa capacidade de capturar a informação hoje. O que muda é como você trata esse dado, como é que você organizou a sua empresa para que ela consiga, de fato, utilizar essas informações em prol da melhoria ou da audiência ou do resultado e da receita financeira, à medida em que você entrega uma informação mais rica para o mercado publicitário, né? O que a gente vive também nesse momento hoje, olhando a guerra da atenção das pessoas, é que necessariamente todas as empresas estão tendo que ser mais inclusivas e mais diversas. Nós não somos diferentes, e aí eu acho muito engraçado quando atribuem alguma coisa ao que é o SBT, né? E quando foi a emissora que talvez tenha sido a primeira delas a colocar no vídeo, no palco, todos os gêneros, todos os tipos de pessoas, sem nenhum preconceito. Nós somos uma emissora diversa, e a gente talvez não se demonstre tanto assim, mas o vídeo mostra isso, a história mostra isso. E por que isso é tão importante hoje? Porque o mundo está sendo movido por causas. A gente entende esse processo. E por isso que a gente precisa aqui estar atento a esse movimento para manter a atenção das pessoas, que talvez seja o grande desafio de qualquer produtor de conteúdo hoje. É como manter a atenção das pessoas. A audiência nada mais é do que a soma da retenção da audiência de cada indivíduo. Isso é audiência. Então está todo mundo atrás de audiência. Antes éramos talvez só os veículos tidos como tradicionais, hoje não. Hoje todo mundo está disputando a atenção. Eu gosto bastante de uma definição do Reed Hastings, né, que é o fundador da Netflix, e tenho certeza que se eu pudesse ver toda a audiência agora e pedisse para o pessoal levantar a mão quem tem uma Netflix, grande parte levantaria. Mas ele fala o seguinte, olha, a concorrente da Netflix é tudo que compita com o tempo das pessoas. Pode ser o cara que está jogando um game, um Fortnite da vida, ou pode ser o cara que foi no parque andar de patins de skate. Qualquer coisa que desviou a atenção da pessoa está concorrendo com eles. Então está todo mundo disputando a atenção. E você mostrar que você está atento a tudo que acontece e procurando atender a todas as pessoas, porque somos um veículo de massa, é super relevante para a gente conseguir manter essa atenção. E claro, que eu sei que a realidade nossa de Brasil não é igual. Não é todo mundo que pode ter a assinatura
de uma plataforma de streaming, de OTT, como a gente chama. Mas cada vez mais o brasileiro está conseguindo reservar um pedacinho da sua renda para ter um celular, para que esse celular possa ter um plano controle, como as operadoras vendem, por R$ 9,90 por semana, para ele poder acessar, ou ele procurar um ponto, um hotspot de Wi-Fi, que ele possa lá ficar navegando. É por isso que o pessoal vai tanto nos cafés, né, nos locais públicos, buscando Wi-Fi. Ou quando chega na tua casa, o povo está ficando sem educação, né? Em vez de dar visita, falar boa noite, pergunta qual que é a senha do Wi-Fi. Ou não aconteceu isso com vocês já? Enfim, a gente está na era conectada, as pessoas precisam se sentir percebidas, as pessoas querem atenção. E nessa indústria de disputa da atenção, o que vale é o conteúdo relevante. Eu acho que é isso que a gente tem procurado manter para assegurar que o SBT está fazendo o seu processo também de transformação digital. Porque isso é inegável. Aquele que acha que a sua indústria não está sendo digitalizada ou transformada é porque está dormindo. E isso veio, pessoal, para bagunçar de verdade a vida das empresas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Bagunçar no bom sentido. Né? Porque talvez, né, e essa é uma análise que eu faço pessoal, as pessoas hoje tenham nas suas mãos, através deste aparelhozinho aqui, mais informação e mais tecnologia do que as próprias empresas. Por aqui a gente não precisa mais carregar a nossa carteira, porque você pode andar com o teu eCPF, com o teu título de eleitor, com os cartões de crédito, com carteira de motorista, e você fala, puxa, não preciso mais da carteira. Por aqui a gente pede o táxi, pede comida, compra passagem. Praticamente tudo a gente está fazendo na palma da mão. E as empresas, por vezes, não têm esse suporte da sua área de tecnologia ainda. E é isso que está provocando uma revolução grande em cadeias que estão sendo bastante transformadas, e a nossa não é diferente. Desde a ponta da produção, né, passando pela criação e passando pela distribuição do conteúdo. O SBT hoje conta com o seu casting da televisão, que é super forte e que tem essa audiência fabulosa, mas também conta hoje com um casting novo, que são influenciadores digitais nas suas redes, quer seja do YouTube, do TikTok, do Insta ou do Twitch, ou seja lá onde for. Mas a gente começa a ter um casting novo que a gente não tinha antes. A gente precisa disso para assegurar que o nosso conteúdo vai começar a conversar com todas as audiências e talvez em linguagens diferentes. E essa adaptação é que é um processo de transformação complexo. Não acontece do dia para a noite. Porque televisão, como eu disse, ninguém aceita falhar um segundo. Então, é muito estressante você trabalhar numa indústria que é medida minuto a minuto, que é o que acontece na televisão aberta. Aqui só tem dois mercados que são medidos minuto a minuto. A televisão aberta no Brasil e a Bolsa de Valores. Né? Por isso que as duas são estressantes. Que você tem que acompanhar e ver o movimento, não só seu, mas dos seus concorrentes o tempo inteiro. E a gente está monitorando essa audiência hoje, não só da TV, de todas as outras plataformas. Então, a complexidade para entender isso é muito maior. Mas a gente está buscando se transformar. Isso é relevante. Né? Agora, eu tenho a crença de que numa empresa que tão admirada e tão querida pelas pessoas, né, como tem sido ao longo desses 40 anos, que a gente ainda tem muito a oferecer. Que a gente vai conseguir fazer essa transição como a gente tem feito. Né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora à frente aqui. Aí vem uma pergunta que eu tenho certeza que todos vocês se fazem ou ouvem falar, que é que a televisão aberta no Brasil está morrendo, que a audiência está caindo, que ninguém mais assiste televisão, que as crianças não assistem mais, que os jovens não assistem mais televisão. Eu trouxe para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que está a força da televisão aberta ainda aqui no Brasil. Esse é um gráfico que mostra aqui que no ano de 16 a gente tinha no azulzinho aqui, tá? Total de todos os indivíduos, 6 horas e 17 minutos, que era o tempo médio que as pessoas assistiam televisão aberta, e a gente está hoje com 7 horas e 5 minutos. Ué, não caiu? Não, não caiu. Mas é a pandemia. Talvez o ano passado tenha sido um pouco da pandemia. Mas tem de novo aquele fato que eu disse a vocês, tem alguns conteúdos que continuam sendo território da televisão aberta e vão continuar sendo. Eu acho que a informação crível e fragmentada, ela é super relevante. A questão das telenovelas, da dramaturgia, o brasileiro faz parte da vida das pessoas, isso faz parte do repertório das pessoas, e por isso é que as novelas continuam tendo uma grande audiência. Os eventos ao vivo, como o futebol, né? Os reality shows, porque geram conversa,
além da tela da televisão aberta. Esses são conteúdos que são territórios da televisão aberta e que vão permanecer por muito tempo. O que não significa que ele não vai estar disponível em outra plataforma, em outra tela, ou talvez em outro formato, ou um formato complementar. Né? A gente fala muito disso aqui dentro do SBT. Não é ou uma coisa ou a outra, é uma coisa e a outra. É o mundo da televisão aberta, como sempre foi, combinada com as novas tecnologias que vão dar para a gente uma gama de novas oportunidades, tanto do ponto de vista de criação de conteúdo, quanto de estratégia de marketing, de possibilidade de novas receitas. Né? Existe um movimento muito importante do ponto de vista de tecnologia aqui no Brasil e que vai ser exponencializado e acelerado à medida em que o 5G aqui for sendo implementado, e não está tão distante. Na minha visão, a pessoa fala, isso é um processo de 10 anos por conta da característica do poder aquisitivo do brasileiro. Eu não acho, Emerson nem Ricardo, que demore 10 anos para isso acontecer. Existe um movimento muito silencioso acontecendo pelo interior do Brasil, que são os pequenos provedores de internet que estão colocando fibra no Brasil inteiro. E colocando fibra no Brasil inteiro, a gente tem uma maneira de fazer o nosso conteúdo chegar. Se ele não chega pelo sinal de televisão aberta, ele vai chegar digital ou em 4K pelo sinal da internet. E isso faz nascer um conceito que a gente trabalha hoje, que é o que a gente chama de TV 3.0, que nada mais é do que a convergência entre o sinal da televisão aberta e o sinal da internet. Você está na tua casa, por exemplo, assistindo lá um jogo nosso da Libertadores, aparece um pop-upzinho lá na tela dizendo, você quer assistir esse jogo em 4K? Você fala, eu quero. No que você clica, você automaticamente saiu da recepção da televisão aberta tradicional do ar, que é o broadcast, e vai para o broadband da internet. Aí o que isso muda? Isso muda que eu posso endereçar para cada indivíduo um comercial diferente. Puxa, então vocês se igualam às plataformas digitais, ao que o YouTube consegue fazer, ou o Google, ou o Facebook? Sim, exatamente isso. Então vejam a oportunidade enorme que a gente tem de melhorar a oferta que a gente pode fazer para um anunciante, né, para os nossos patrocinadores aqui do evento de hoje, por exemplo, que queiram conversar com diferentes consumidores, coisa que na televisão aberta, até então, até hoje, ainda não é 100% possível. Mas muito em breve, a gente já vai começar a ter esses experimentos aqui dentro. Nasce uma outra coisa muito forte, né, que não é grande novidade, mas muda a forma, porque a tecnologia facilita, que é o television commerce, né, o e-commerce, como a gente fala. Que é você estar assistindo lá a novela Poliana, aí tua filha viu a roupa da Poliana, clicou, no único clique vai para a tua tela, ou por apontar simplesmente o celular, você traz para a tua tela já na página de compra. E com 1 ou 2 cliques você efetiva a compra. Isso é muito forte, isso são tecnologias que estão sendo incorporadas à nossa indústria, e o SBT está nesse movimento também. A gente está muito atento a isso, tem já alguns laboratórios aqui nesse sentido. Para o momento em que isso começar a poder ser massificado, a gente também vai estar atuando. Então, a televisão aberta, para vocês verem aí por esse gráfico, está muito bem. A gente não perdeu tanto a atenção das pessoas como se imagina. E vejam que isso se repete nas faixas etárias também, de 4 a 11 anos, que é o vermelhinho aqui de baixo, que sai de 5 horas e 42 para 6 horas e 34. Né? E nesse aspecto, o SBT tem de novo uma vantagem, porque é a única emissora aberta que ainda mantém conteúdo de programação diário e semanal para este público. Aí a pessoa fala, puxa, mas faz sentido com tanta proliferação de plataformas? Faz, porque tem muita criança que não tem acesso, por questão de renda, à tecnologia para poder assistir o YouTube Kids ou o Disney Plus, da parte Kids, enfim. E o SBT acaba sendo a única fonte de entretenimento dessa garotada. E não está só presente nesse público através do desenho animado que tem todas as manhãs lá, mas também nas telenovelas, que são telenovelas para a família. Aliás, quem tem Netflix, dá uma olhadinha hoje lá, que eu li agora há pouco, né? Dos top 10 de hoje, tem 2 novelas que são do SBT. O que significa que alguma coisa certa a gente está fazendo. Né? A gente está conseguindo de verdade manter o contato com esse público, que hoje é muito difícil de você reter a atenção dele,
pela quantidade de coisas que eles absorvem o tempo inteiro de informação. Então, mas vejo que até com esse público a televisão aberta também. Então, acho que fica aí uma grande mensagem, que a televisão aberta, gente, está forte. O que a gente tem que fazer é acelerar esse processo de tecnologia para que a gente capture essas oportunidades que eu mencionei e isso crie novas fontes de receita para a televisão aberta poder continuar investindo naquilo que é fundamental, que é a produção de conteúdo, que é onde de verdade a gente se diferencia, né? Hoje, qualquer um pode produzir conteúdo. Basta pegar um celular e você diz que virou um produtor de conteúdo. É verdade. Mas ter relevância, saber fazer curadoria e ser acessado é outra história. É outra história. Então, eu vejo aqui, às vezes, no TikTok, aquela pessoa que começa a celebrar, bota as bexiguinhas coloridas lá de 1.000 seguidores, depois de 5.000 seguidores e vai comemorando a cada 1.000 que consegue subir. 1.000 pessoas no SBT não é nada. Cada ponto de audiência nosso equivale a 2 milhões de pessoas no Brasil. Então, quando você pega um programa que tem 10 pontos de audiência, você está conversando simultaneamente com 20 milhões. Me diz qual é o vídeo que está em qualquer plataforma, até mesmo da Netflix, que tenha 20 milhões de pessoas assistindo simultaneamente. Não existe. Isso é da televisão aberta, e é por isso que a gente continua acreditando que com conteúdo relevante a gente consegue manter ainda essa percepção de valor para as pessoas e continuarem nos acompanhando, e não importa em que tela seja. Tá? Nesse sentido, foi como eu comentei, né, entender a jornada do consumidor é relevante porque isso te dá poder no sentido de saber levar uma oferta melhor, quer seja para ele como consumidor final, quer seja para os teus parceiros de negócio. No varejo, a indústria que fornece o bem, na nossa indústria, o anunciante que compra a publicidade. Agora, isso vai passar, essencialmente, por juntar 3 grandes pilares, né? Que é conteúdo, dados e tecnologia. Essas são competências que qualquer meio, qualquer veículo de comunicação daqui para frente vai ter que perseguir. Por conta daquela complexidade que eu mencionei no início. Se você não conseguir tratar dados, criar os seus próprios algoritmos para ofertar isso para o teu cliente anunciante, ele vai comprar isso de um outro lugar, de uma outra plataforma. Você só vai criar percepção de valor se a gente puder atuar em toda a parte do funil de vendas, né, com uma informação de altíssima qualidade, para que a gente consiga levar para o anunciante uma oferta que ele fala, puxa, eu vou investir com o SBT porque eu sei que eu vou gerar awareness, eu vou gerar conversão, eu vou gerar lead, eu vou gerar conversão. Então, é isso que está todo mundo perseguindo. A gente não pode ficar para trás nessa corrida. É o que o pessoal fala, dados é o novo petróleo. Agora, se depois você não conseguir manusear isso, também não serve para nada. Ter o petróleo não saber extrair informação, não serve para nada. Por isso que a gente tem que investir em boas tecnologias que consigam fazer uma leitura correta de todos os dados que a gente vai conseguir capturar. A gente tem um projeto muito bacana aqui no SBT, onde o nosso CRM foi totalmente reestruturado. Nós temos hoje um cadastro saneado de mais ou menos 25 milhões de pessoas e é muito pouco. A gente ainda pode crescer muito com isso. E capturar os dados, sendo uma emissora que é querida e respeitada e que tem a credibilidade, tem feito com que as pessoas tenham concordado em que a gente use as suas informações para poder levar uma informação mais rica para o anunciante ou mesmo para as produções aqui internamente saberem como melhorar o conteúdo do que a gente faz. Então, acho que esse tripé de conteúdo, dados e tecnologia passa a ser a tônica aí dos grandes veículos de comunicação e o SBT está 100% integrado a isso. Com essa visão, a gente definiu 4 grandes focos estratégicos em 2019, revalidados aí o ano passado, que infelizmente algumas coisas a gente não conseguiu acelerar por conta da pandemia, mas a gente está olhando essas grandes 4 frentes, né? No centro, a gente vê sempre essa importância de ter um conteúdo relevante. Sem isso, você não é nada, absolutamente nada. Então, a gente jamais vai descuidar ou deixar de valorizar a parte mais importante, que é o conteúdo. Mas sabendo que, como plataforma de distribuição hoje, a gente convive com muitos players, né? Os players de streaming, como eu mencionei, não param de chegar. Cada semana chega um serviço novo, né? E as pessoas estão cancelando a sua assinatura do PayTV para assinar 4, 5, 6 serviços dentro. Daqui a pouco eu falo, puxa, mas não é melhor alguém consolidar para mim? Né? Então acho que eu vou voltar para onde eu estava, porque eu entro lá no Netflix, ou entro na Disney Plus, ou entro na Amazon Prime,
E quantas vezes vocês já não foram pegos de entrar na plataforma, rodar e não saber o que consumir? Então, isso é muito complexo. E isso a televisão sabe fazer, porque a gente foi obrigado a aprender a fazer isso, porque o dia só tem 24 horas, não tem outra maneira. Então, a gente sempre teve que fazer as escolhas difíceis do que colocar na grade, tentando atender a vontade ou desejo de consumo do maior número de pessoas possível. Quando a gente acerta, a resposta vem numa audiência alta. E quando erra, é o contrário, e a gente tem que tentar corrigir. Mas a gente está olhando muita coisa nessa questão de plataforma de distribuição. Eu vou dar um exemplo para vocês um pouquinho à frente. Outra coisa que surge como oportunidade, já que a gente está num mundo não linear no sentido de que a televisão a gente chama de linear, né? Você liga a TV e tem um conteúdo que nós escolhemos para você. Se você não gosta, você troca de canal. O não linear é o contrário, ele é ativo. Você vai em busca daquele conteúdo na hora que você quer, ele é on demand. Então, quando isso vem para a nossa realidade, a gente fala, puxa, então significa que eu posso agregar muito mais conteúdo do que cabe na minha grade da televisão aberta e explorar isso em outras plataformas, que é o que a gente está fazendo. Também vou dar exemplo para vocês. E trabalhar com um provedor de conteúdo. A gente tem aqui, quer seja na sede aqui em São Paulo, quer seja nas nossas emissoras afiliadas, uma capacidade de produção invejável. Por que a gente não está usando essa capacidade de produção até para produzir para terceiros? Qual o problema? A indústria americana é assim já há 60 anos. Você tem um estúdio de uma empresa produzindo conteúdo que vai ser veiculado numa concorrente. Mas essa é uma outra mentalidade. A gente não tem essa mentalidade aqui no Brasil ainda. E você vê uma demanda cada vez mais crescente, até por conta das plataformas, como eu mencionei, que precisam de conteúdo nacional. Ele sabe que para reter o assinante dele na plataforma é importante ter um conteúdo local. E esses caras estão procurando infraestrutura de produção. E por que o SBT não pode atuar nessa ponta? Então, a gente também está investindo nisso. Né? Outra coisa importante é essa parte de hub de negócios. Né? As barreiras de tecnologia estão cada vez menores. Veja aí a quantidade de techs que a gente tem hoje no mercado. As adtechs, as fintechs, as edutechs, as healthtechs, tudo techs da vida. Claro, nunca se investiu tanto em inovação e em conhecimento no mundo como agora. Então, a gente tem aqui um hub muito forte, que é a história do grupo, como eu mencionei, né, de não ter só televisão e ter braços de negócio que se valem da audiência da televisão para alavancar outras unidades de negócio. E como é que a gente pode fazer isso em larga escala? Né? Em poder utilizar a força da nossa audiência, quer seja na televisão aberta e agora também no digital, para criar novas marcas, novos cases de sucesso. Por que isso é relevante? Porque quanto mais parcerias a gente fizer, mais dados a gente consegue capturar. Capturando mais dados, a gente vai para a última ponta, que não menos importante, que é essa da gestão do conhecimento. Nós temos uma área aqui de inteligência de mercado que trabalha hoje muito integrada com toda uma nova estrutura que foi criada na diretoria de negócios e de marketing, na área comercial, né, que pega desde a parte de branded content, né, de conteúdos e conteúdos digitais, até uma área de produtos integrada à inteligência de mercado. Então, é você construir conteúdos e oportunidades de conteúdo para as marcas e para o público, olhando a informação de potencial de consumo, de desejo de consumo, de aderência àquela marca e tentando criar um conteúdo que seja customizado para ele. É o que vai acontecer, por exemplo, agora no retorno do Show do Milhão PicPay. Né? A gente está voltando com o novo Show do Milhão, resgatando um programa de grande sucesso para atender a necessidade de ativação e de conversão de uma marca que é o PicPay. Uma negociação muito bem feita e levando para o público um conteúdo super, super interessante. Quem não tem na memória aqui o Show do Milhão? Então, o novo Show do Milhão está chegando e está se valendo destas informações que a gente foi capturando para primeiro endereçar para o anunciante, para o parceiro, né, para o sponsor, uma proposta comercial que tivesse sentido para ele, senão ele não faria. E veja a promoção que ele montou, gigantesca. Então, a nossa estratégia, os nossos focos estratégicos passam por esses 4 grandes passos aqui, que vão gerando cada vez mais valor para o nosso negócio. Tá? A reflexão constante que a gente faz é o que a gente ainda pode fazer melhor, né? Sabendo que o conteúdo relevante é o que vai continuar mandando na disputa pela atenção das pessoas, e como é que a gente oferta isso na forma de programação linear
da televisão, como a gente sempre teve, e também nas novas plataformas. Então, muita coisa tem sido feita. Às vezes a gente não se dá conta aqui, porque a gente está aqui dentro, e a gente está numa correria tão grande de produzir aquilo que a gente planejou, que a gente não se dá conta do tanto que a gente tem feito. E aí fica aquela percepção, muitas vezes, que porque o SBT também é uma empresa de comunicadores que estão aí na estrada há décadas, que fala, puxa, a gente não se renova ou a gente não inova, o que não é verdade, nunca foi. Talvez o nosso aqui programador maior, como a gente fala, né, o nosso fundador, seja o cara que mais arriscou na vida em termos de programação. Ele sempre tentou levar alguma coisa diferente para as pessoas. A gente pode ter, sim, apresentadores longevos na emissora, que não significa que o conteúdo dentro do programa deles não é renovado, muito pelo contrário. A gente estreia todos os anos muitos quadros novos, quer seja dentro da Eliana, do Celso, do Silvio, não importa. Né? O programa está lá, pode ser que ele esteja consolidado há muito tempo na programação, o que não significa que ele não está atualizado, ou que ele não está se renovando. Estou trazendo para vocês aqui nessa tela algumas dessas iniciativas deste ano. Quando a gente fala, vem para cá, estreou todos os dias, das 9h30 às 11 da manhã, é um programa ao vivo, que carrega informação, que tem levado prestação de serviço. Todos os dias tem lá 2, 3 pautas muito importantes que estão sendo esclarecedoras para as pessoas, estão melhorando o entendimento sobre um determinado assunto, um determinado tema, e com a capacidade de interagir com o jornalismo, caso aconteça alguma coisa importante que você tenha que estar retratando. Então, ele é um programa de entretenimento, uma revista ali de manhã, mas que carrega um DNA de informação importante. Na linha dos reality shows, a gente fez esse ano o Mestre da Sabotagem com o Sérgio Maroni, a gente estreou Te Devo Essa com o Dom Denútil e com o Renato, a gente estreou ano passado, mas ganhou força agora esse ano por conta do futebol do Arena SBT, com o Benjamin Bach e com toda a turma lá com ele, estreamos o SBT Esportes no domingo de manhã com o Alano, tem aí todos os grandes torneios de futebol que a gente conquistou, e aí eu acho que tem um mérito muito grande da equipe aqui interna que conseguiu viabilizar a aquisição e a transmissão desses direitos com muita qualidade em tão pouco tempo. Eu estou falando para vocês que isso vem de outubro do ano passado para cá. Em plena pandemia, tivemos aí a coragem e a iniciativa de retomar o núcleo de esportes, aproveitando um vácuo que ficou no mercado, especialmente em cima da Copa Libertadores, que é o principal torneio de clubes aqui da nossa região. E como sonhar caro e sonhar barato custam a mesma coisa, Ricardo, como a gente fala, a gente falou, bom, então já que a gente tem a Libertadores, agora vamos ter a Champions. E não é que deu certo? Tá aí. A gente estreia, inclusive, hoje. Daqui a pouco tem o jogo da pré-fase aí de chaves da Champions League, que a gente passa a transmitir a partir desse ano. E que está reativando todo o núcleo, criando um monte de oportunidades de trabalho e de emprego, profissionais sérios, super qualificados, também queridos do público, e que estão agora atrelados à marca do SBT. Ativamos o mercado, que trouxemos anunciantes que não estavam conosco, porque a gente criou diversidade de público, trouxemos outros públicos que a gente não tinha na televisão aberta, e do ponto de vista de audiência comercial, estão sendo um sucesso. Óbvio, foi arriscado o movimento? Claro que é. Mas sem tomar risco, a gente não vai para lugar nenhum. E isso também a gente aprendeu nesses 40 anos aqui com o nosso fundador. Se sempre teve uma pessoa destemida, é o Silvio. Vejam a trajetória fabulosa de vida que ele tem. A gente aprendeu com ele que tem certas horas que você tem que arriscar. E óbvio que a gente agradece que tenha a confiança de poder fazer esses movimentos e correr atrás do resultado. Mas em um ano, a gente está estruturando um núcleo que não existia, deixando um produto para programação que gera uma audiência relevante e com resultado comercial. E resultado de negócio, não é só receita, ele tem lucro, tem EBITDA positivo. Isso é que é importante, porque isso vai fomentar tantas outras iniciativas. E tem aí o retorno breve da gravação, da produção de Poliana Moça, que a gente teve de interromper, e acho que isso foi talvez a parte mais dramática para as emissoras abertas, que foi a produção de teledramaturgia. Novela sem abraço, novela sem beijo, novela sem contato, não é novela. Então, isso foi tudo prejudicado por conta da pandemia. Mas a gente planejou toda a retomada do núcleo para que agora, brevemente, a gente volte a gravar a sequência da novela Poliana, que é a Poliana Moça, e que vai ao ar
o ano que vem, provavelmente ali depois do Carnaval, iniciozinho do mês de abril, a gente não sabe exatamente ainda como é que a gente vai conseguir gravar o número de capítulos suficiente para ter conforto de começar a novela. Mas seguramente a gente vai voltar com o núcleo produzindo breve e exibindo o ano que vem, né? Que é uma vocação que o SBT encontrou nas novelas de família, como eu mencionei. De novo, voltem lá no Netflix e vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade. Se não fosse relevante, não estava tendo o sucesso que tem. Tá? Então, essas são algumas iniciativas que estão aqui na grade de programação da televisão aberta. Fora o que a gente tem feito no digital, que a gente também não para de crescer. Também no meio da pandemia, a gente criou o SBT News, uma plataforma de informação que veio com o objetivo de preencher uma lacuna grande que a gente tinha de informação entre o final do jornalismo na parte da manhã e o SBT Brasil à noite, que é o jornal de rede. Para preencher esse vazio, a gente criou essa plataforma que começou com notícias na forma de texto e de podcast, e que agora começa a ter uma grade também de conteúdo linear audiovisual, ou seja, programas gravados, produzidos e exibidos exclusivamente nessa plataforma digital. Então, é uma maneira do SBT continuar presente com a informação ao longo de todo o dia, que as pessoas consigam se manter informadas e atendidas através das nossas plataformas e através do nosso conteúdo, né? Uma outra coisa muito relevante, por exemplo, foi a criação do canal do TVzinho, né? Zinho, Z, de geração Z, né? Para que a gente pudesse, de alguma maneira, começar a transportar ou capturar parte da audiência que a gente sabe que migrou da atenção desse público mais jovem para as outras plataformas. E aqui a gente tem a mistura do casting da televisão aberta com o casting digital. Pessoas que estão vindo para produções nativas digitais e que são projetos, às vezes, criados para as marcas. Um parceiro muito relevante nosso e super importante é a Anatel, né, que perdeu a capacidade de comunicar na televisão aberta por conta de tanta restrição que foi colocada à publicidade infantil, que só quando você tem um conteúdo adequado e de verdade exibido de forma natural, você consegue executar, né? Então, a gente usa muito a plataforma do TVzinho para atrair a atenção dessa garotadinha para a marca do SBT através do conteúdo que a gente está produzindo lá, que tem muita relevância. A gente está com uma websérie no ar agora, e ela vai continuar. E ela só está lá nessa plataforma. Então, o SBT não está parado, né? É o título aqui da nossa conversa de hoje. A gente está se movendo, e muito, né? A gente tem no SBT Games agora um novo braço de negócio, olhando para um mercado que é bilionário aqui no Brasil. Estão falando, a última estimativa é que o mercado do ano passado tem representado 1,7 a 1,9 bilhões de dólares de faturamento. Então, eu não estou falando de pouco dinheiro. E a nossa história sempre foi muito permeada por games, né? Pelo game show, pela história dos games, pela aposta, pela brincadeira. E o SBT entrou de cabeça nesse mundo. A gente tem hoje mais de 20 gamers, né? Mais de streamers, como o mercado fala, produzindo conteúdo para a gente. No mês de julho foram mais de 200 horas de produção. Ontem teve uma live, que foi a live do Show do Milhão da PicPay, né? Gravada com gamers, para os games, na plataforma do Twitch. E a gente estava lá uma hora com mais de 6 mil pessoas ao vivo, que para esse mundo é bastante gente. Então a gente está buscando se posicionar, aproveitando que o SBT, de novo, não tem nenhum preconceito de nenhum núcleo, de nenhuma tribo, né? Os gamers são uma tribo. Eles gostam de se movimentar do jeito deles. Então a gente ganhou respeito porque a gente está tratando com respeito e sabendo até onde a gente pode atuar, em que parte a gente pode atuar dentro desse mundo dos games. Mas é uma porta fabulosa para a gente e está andando muito bem. Tem o Show do Milhão do Alexa, que eu nem sei se alguém tem o Alexa aí. Se alguém tiver o Alexa, por curiosidade, por favor, coloque lá, jogar Show do Milhão. E é o terceiro jogo mais bem avaliado da plataforma da Amazon. O Show do Milhão do SBT está lá. Foi desenvolvido junto com a parceria através do SBT Lab, que é uma área que nós criamos aqui há 2 anos, como incubadora de inovação e disseminação de cultura de inovação dentro da empresa, que tem uma parceria com a Facens, que é a faculdade aqui de Sorocaba, com o núcleo deles de desenvolvimento, que está nos ajudando a desenvolver esse game e vários outros que estão para serem lançados brevemente. Tem o FutiLive, né, que é a continuidade agora, o pós-jogo dos jogos de futebol. A gente passou a fazer o FutiLive na plataforma digital.
Então, quem assistir aos jogos hoje aqui do SBT, a Champions League agora há pouco e depois à noite a Libertadores, você tem na sequência da televisão, continua o programa Fute Live no digital. Da mesma maneira que a gente lançou a plataforma do SBT Esportes, onde tudo que é de esportes está debaixo dessa plataforma. Com o canal no Instagram, no Twitter, perdão, enfim. A gente está presente, os conteúdos estão sendo criados para isso, né? E quando a gente fala de distribuição, né, a gente tem aqui a realidade hoje, talvez não muito percebida pelas pessoas, e talvez seja uma falha ainda de comunicação do SBT, de que nós já somos multiplataforma e especialmente multitelas, né? À esquerda aqui de vocês, eu estou mostrando o SBT Vídeos, que é a nossa iniciativa de streaming de OTT, de acesso gratuito, e que tem um conteúdo que, embora esteja lá muitas vezes no YouTube, alguns não, alguns só estão aqui, né? Ele está organizado. Então é muito mais fácil você achar aquilo que você mais gosta, favoritar o que você gosta de assistir comumente, que você não consegue acompanhar quando a gente exibe na programação linear e que você quer consumir on demand. O SBT está aqui presente. A gente trouxe por conta do mês de aniversário. A gente fez aqui um acordo, a gente começou a popular com filmes que a gente não colocava, de terceiros. A gente subiu aqui 40 e poucos filmes agora nesse mês de agosto. Essa tela aqui é recente. E tem o conteúdo do SBT organizado. É aqui que a gente vai, de alguma maneira, acelerar a nossa iniciativa de transformação digital para que o público esteja acostumado e orientado a vir buscar no SBT, aqui nessa plataforma, o conteúdo que a gente oferece, né? Ainda assim, continuaremos no YouTube, né? Ele cumpre um papel fundamental. O SBT, no mês de julho, respondeu por 28% de toda a audiência do YouTube no Brasil. Isso é dito por eles. E essa grandeza, Ricardo, o pessoal também às vezes não conhece. É importante a gente mencionar e contar, né? O SBT tem seguidores em todos os seus canais, mais de 70 milhões de seguidores. É muita gente. E a gente está presente em todas as redes sociais, não é só através do YouTube. A gente está lá no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok, enfim, a gente está presente em todas as redes sociais, produzindo muito conteúdo exclusivo para essas plataformas e muitas vezes replicando o conteúdo que está na televisão, né? O que a gente está perseguindo com isso é, de novo, a retenção da atenção. Esse é o nosso grande objetivo o tempo inteiro. Reter audiência. Porque retendo audiência e fidelizando essa audiência, você tem, de fato, um inventário relevante para ofertar para o mercado publicitário, que é da onde a gente tem a receita que paga todo o investimento e toda a conta e todo o conteúdo que a gente produz. Então, eu queria deixar a mensagem para vocês que os nossos 40 anos chegam com uma emissora muito viva, muito atenta àquilo que está acontecendo no mundo hoje e com muito respeito à história que a gente construiu até aqui. Então, deixando só uma mensagem final, a gente sabe que o futuro para a gente aqui é um futuro bastante promissor. A gente acredita na nossa capacidade de transformar e de continuar encantando, divertindo, informando todas as pessoas o tempo inteiro. Não importa em que tela seja, em que plataforma seja. O importante é que a gente vai continuar tendo o respeito e o carinho dos brasileiros com o SBT, contando sempre com a parceria de toda essa nossa rede que ajuda a levar o nosso conteúdo para qualquer canto aqui do país. Então, só para a gente encerrar e abrir para algumas perguntas, é um agradecimento, obrigado a todos que construíram a nossa história até aqui e aqueles que ajudarão a construir a história dos próximos 40 anos. A gente não tem bola de cristal para adivinhar como vai ser, mas tenho certeza que vai ser tão divertido quanto foi até agora. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar. Espero que tenha trazido um pouco de informação para todos vocês e fico à disposição. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Emerson. A gente aqui agradece, presidente. Parabéns aí pela palestra. Muito conteúdo, um conteúdo muito rico. Bom, eu tenho aqui ainda duas observações, né? Eu tenho aqui o vídeo da assinatura da concessão do SBT, que eu acho que estava programado para a gente passar, não é isso? Se a Marisa puder colocar aí, o pessoal da produção, fechar a câmera e o áudio. Isso aí. Aí eu vou colocar aqui o nosso vídeo aqui. Eu estou esperando a Marisa dar o ok aqui para você ver como que surgiu lá atrás a assinatura da concessão para transmissão aí do SBT.
Marisa, está tudo ok? Eu estou aguardando aqui ela compartilhar para mim. Ok, isso aí. Agora sim. Eu vou colocar aqui. Não sei se está aparecendo para você aí agora. Vamos ver. Falta o áudio. Vamos colocar o áudio aqui. Bom, vamos voltar aqui, que eu acho que deu problema no áudio aí, não é isso? Estou recebendo informação aqui, está sem áudio. Vamos colocar o áudio aqui. Disponibilizando aqui. A tela está ok. Essa aqui está aparecendo. Nós tivemos um problema aí no áudio, né? Eu acho que estava passando o vídeo, mas o áudio não estava passando aí. Bom, vamos voltar aqui então com o presidente do SBT. Hoje nós estamos num dia muito feliz aqui com o nosso stream aqui não, viu, Marcel? Hoje deu muito tilt aqui no nosso stream aqui local. Bom, mas de qualquer forma, nós vamos passar aqui para as perguntas, por conta do horário também, mas a gente vai colocar o vídeo lá na nossa plataforma, lá no tribunaonline.com.br, para você poder assistir, que é muito interessante. Quando surgiu aí o SBT, quando tudo começou e passou do sonho para a realidade, e essa realidade está até hoje conosco, e é um mundo mágico mesmo da televisão. Eu trabalho no impresso, mas tive contato também com a TV na minha carreira e é realmente fantástico. Bom, eu tenho aqui mais de 200 pessoas agora, várias perguntas. As perguntas que não conseguirem ser respondidas agora, pessoal, a gente vai passar para a assessoria do presidente do SBT e aí eles vão responder na medida do possível e vai mandar lá para o teu e-mail a sua resposta, ok? Tem uma pergunta aqui de Paulo Eduardo Monteiro Vieira, que é mentor na WE Press Clube de Minas Gerais. Vemos muito esforço de todos os canais em conectar a TV à web, mas pouca energia em usar a plenitude do sistema digital, os áudios auxiliares, o Ginga, etc. Num país em que a internet é cara, para a maioria, como o presidente já tinha falado também, e que tem um enorme interior a explorar, qual o trabalho do SBT em explorar essa capacidade ou as capacidades do sistema brasileiro na TV digital? Vamos lá. Bom, obrigado pela pergunta, Paulo. Eu vou tentar puxar um pouquinho do que eu comentei. Existe dentro do Fórum Brasileiro de Televisão Digital uma série de debates acerca justamente da adoção e da
implementação em larga escala do Ginga. Talvez a gente tenha perdido aí uma batalha inicial para a indústria, que sempre teve muita dificuldade de embarcar o nosso sistema operacional nas suas TVs. As TVs, gente, hoje, cada vez mais são um computador, né? E esses caras têm lá uma memória de processamento, de armazenamento, enfim, e você disputar espaço dentro das TVs conectadas não é fácil. Mas houve uma decisão no ano passado e todas as TVs produzidas agora já embarcam o Ginga, que tem aí o benefício de facilitar com que as TVs criem os seus aplicativos, assim como a gente vê o aplicativozinho lá da Netflix na TV, na Smart TV, da gente ter a mesma coisa em relação ao conteúdo do SBT. A gente está justamente neste momento agora com alguns desenvolvedores, vendo como é que a gente reformata, né, o nosso aplicativo para as Smart TVs. Há uma disputa naquele chamado menu de baixo da televisão, que é quando a gente aperta lá e vem lá todos os players de OTT, de como é que você está bem posicionado naquela barra. Aquilo é um novo controle remoto que você está acessando. A dificuldade ainda na televisão é que você tem que ficar saindo de um e pulando para o outro. Enquanto a televisão, você vai no controle remoto, né, e sobe canal ou desce canal. Né? Essa facilidade da televisão aberta, de uma forma tradicional, ainda é uma vantagem muito grande. Mas esse menu de baixo está crescendo cada vez mais. A disputa por um bom posicionamento lá também. O que o SBT está fazendo agora, a gente está trabalhando com alguns parceiros de desenvolvimento para reescrever toda a nossa aplicação e aí sim, através da nossa negociação com os fabricantes, colocar o nosso aplicativo bem posicionado. E educar o povo, que aquele menu e aquela barra de baixo, ela pode ser customizada. Eu posso criar e modificar do meu jeito. Então, com o tempo, as pessoas vão escolher os canais que lhe interessam. E aí, talvez um dia, em vez de ele entrar na forma tradicional e controle remoto ficar subindo ou descendo o canal, ele clica no aplicativo e vai consumindo o SBT aquilo que ele quer, e ele vai ter aquilo ou do sinal ao vivo ou on demand. Então, Paulo, a gente está sim, tem um laboratório grande aqui acontecendo neste momento, que é essa negociação que a gente está fazendo com algumas empresas para reescrever as nossas aplicações. Isso é fundamental para a televisão aberta ficar bem posicionada, como eu mencionei, porque uma hora broadcast e broadband se fundem e criam uma série de oportunidades comerciais novas. A pergunta aqui do Vladimir Melo, ele é diretor do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação de Recife. Como o SBT está se preparando, presidente, para a concorrência com o streaming e o uso de dados na oferta de publicidade ao mercado? Não vou responder nada para o Vladimir, não. Oi, Vladimir. O Vladimir também é um querido nosso aqui, é um grande afiliado nosso em Pernambuco, no estado de Pernambuco, no Recife. Tem uma audiência lá fabulosa, produz um conteúdo também muito relevante. Obrigado pela tua participação. Mas, a gente está aquela parte que eu mostrei no final, em que tem aquela plataforma SBT Vídeos ali, que é uma maneira organizada da gente ofertar o nosso conteúdo, é onde a gente acredita que a gente vai transformar muita coisa. Né? Acho que para cada tipo de conteúdo você talvez tenha uma plataforma um pouco mais distinta, como o SBT News. Eu ainda acredito muito forte na maneira como a informação precisa ser distribuída ao longo do dia. Não pode ser muito diferente do que os veículos tradicionais já estão fazendo no digital. Agora, na parte de entretenimento, você vai continuar tendo muita coisa on demand. Então, a gente vai ter que se estruturar para criar uma oferta de streaming também diferenciada. O que a gente tem que ponderar forte hoje? Qual é o modelo que você vai criar o teu streaming, né? As pessoas falam assim, mas o SBT não tem um SBT Play. Eu digo que tem. Não teve? Tem. Hoje ele é o YouTube. Né? A gente está falando que a gente trafega, que a gente tem ali por ano, entre 7 e 10 bilhões de video views por ano dos nossos canais. E como a gente monetiza aquilo? Publicidade. Né? Então, você tem diversas formas de monetizar a tua solução de streaming. Da publicidade, a assinatura ou a transação, né? Que é quando você aluga, a pessoa paga para assistir um único conteúdo e acabou. Né? Que é o transacional. Não existe outra forma de você monetizar o conteúdo. Então, o que a gente sempre priorizou aqui foi a questão da publicidade, que a gente acredita que é o caminho mais natural para essa transição que a gente tem que fazer. A gente sempre teve muita competência em vender audiência por cluster, como a gente fala,
né, que é pegar o dado da Cantar Ibope, que vem lá estratificado por classe social, por gênero, por idade, por faixa etária, por região, e você usar aquele dado para enriquecer um plano comercial. Mas você sempre oferecia um cluster, porque você nunca teve contato ou conhecimento de quem era o indivíduo ali dentro. O que a gente está fazendo agora é capturar o dado do indivíduo para começar a fazer esta oferta também, que é o que o Google e o Facebook, as grandes plataformas, fazem. Eles podem dizer que não são mídia, mas são mídia. Eles se monetizam como? Da publicidade, então são mídia. Ah, eles não querem ser chamados de veículo. Tá bom, mas são meio. Então não é veículo, é meio. Tá? É semântica. Porque no fundo, ele vive de publicidade, tal qual a gente. A diferença é que ele não produz conteúdo. Quem produz somos nós. Então o que a gente tem que fazer é como é que a gente continua capturando os dados desses indivíduos para ofertar isso para o cliente na ponta lá, que é o cara que está querendo anunciar e conversar, na verdade, não com um cluster, mas com a persona. Então, investir em captura de dados, que eu falei na reestruturação do CRM, como nós fizemos, enriquecer esse cadastro, ter ele adequado à LGPD, porque não adianta nada, você tem cadastro que não está adequado à LGPD, você não vai usar, você não vai poder usar. Então, no nosso caso, a gente tem muita preocupação com relação a isso, e a gente tem investido muito em criar essa régua de relacionamento com o consumidor final para que ele se sinta confortável em compartilhar o dado dele conosco. Um outro desafio, consultem lá o Reclame Aqui. Vejam lá as notas de pontuação do SBT versus as nossas concorrentes. E vejam o que a gente está fazendo. A partir do momento que você se propõe a conversar com as pessoas, você tem que estabelecer o canal de via dupla. Ele te pergunta, você tem que responder. Ele reclama, você tem que atender. Esta relação, a televisão aberta não estava acostumada a fazer. Porque a gente tinha um dado, né, fechado de audiência. Agora a gente está abrindo esse dado. Abrindo esse dado, eu não tenho dúvida, Vladimir, que a gente vai enriquecer todo o nosso inventário digital. E o digital, o inventário é infinito. O que você precisa é produzir conteúdo que tenha muita visualização. Se ele for relevante, ele vai ter. Esse é o ponto. Agora, se você tem muita audiência e não captura o dado do indivíduo, você vai continuar vendendo publicidade como a gente vendeu na televisão aberta até hoje, por cluster. Não vai ter a percepção de valor que as plataformas digitais criaram para o anunciante. Vai valer para quem quer falar com a massa, mas para quem quer falar com o indivíduo, não. Então, o que a gente está nesse momento agora é estruturando toda essa parte de inteligência de mercado para conversar com aquelas áreas que eu comentei, de branded content, de soluções digitais, área de produto, que é o que vai formatar os planos para poder levar isso ao mercado e ofertar as marcas. Ok. Presidente, tem aqui várias perguntas, vou passar para a sua assessoria, todas serão respondidas e vão ser enviadas pelo e-mail, até por conta do horário também, da agenda do presidente. Tem muito trabalho o tempo inteiro, se deixar aqui, a gente fica até a virada do dia aqui, com muitas participações. Olha, tem parabéns aqui, excelente palestra, parabéns SBT, parabéns TV Tribuna e muito obrigado, José Maciel. Aqui é o Denilson, de Blumenau, Santa Catarina, do SCC. André de Souza também está dando os parabéns pela palestra. O Paulo Eduardo Monteiro Vieira, obrigado pela resposta, presidente. Temos sugestão para o uso da tecnologia já embarcada. Também tem aqui Matheus Teixeira, auxiliar de administração da TV Alterosa, Minas Gerais. Está agradecendo a participação também. Não está identificado aqui, é Marco Lobo, também faz parte da rede. Tem aqui o Wesley William Radavelli, que é executivo de contas da Rede Massa SBT, está parabenizando, vai fazer pergunta, vou enviar pergunta aqui para o presidente. A Juliana Gil, da Papelaria e Presentes, que é daqui de Vitória, nossa participante assídua aqui também está parabenizando. Enfim, tem várias pessoas aqui do país inteiro. Pessoal, nós vamos passar todo esse material para a assessoria do presidente. O nosso horário já está adiantado aqui. Ele deu um jeito na agenda dele aqui para nos atender, com muitos participantes aqui. O pessoal não saiu da sala, ficou conosco aqui o tempo todo. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do presidente. Vou chamar o Ricardo Shoa de volta aqui, que quer dar a palavra final para a gente aqui. É uma honra ter recebido o senhor aqui mais uma vez. O senhor não, né? O José Roberto Marcel no teste já tinha falado isso. Não me chama de senhor, hein?
eu vou chamar o Ricardo. Ricardo, está por aí? Já pode entrar de novo conosco aqui, Ricardo? Olha ele aí. Obrigado, estou aqui. Marcial, só te agradecer. Eu acho que nós estamos quase fazendo uma convenção nacional já. A partir do momento que o Vlad aparece, o pessoal da TV Alterosa aparece, o pessoal do Sul aparece. E isso é o que a gente faz a rede ficar forte mesmo. Eu acho que é o grande diferencial. Eu participei de outra emissora, em Recife é Band, já teve outra emissora. SBT é diferente. SBT é a força das afiliadas. Qualquer ação que a gente faça com a cabeça de rede, ela toma outra percussão, ela tem um outro tamanho, pela força da regionalidade, né? Nós aqui na Tribuna aproveitamos a mídia que nós temos, jornal, rádios, online e a própria televisão, para fazer esse cross ficar muito mais forte. Tudo aquilo que você falou, a gente já vai debatendo aqui, discutindo a plataforma em outras, que eu sempre falo, principalmente com o jornal e a televisão, nós temos um produto que é informação, entretenimento, no caso jornal, televisão. Como isso vai chegar para quem está do outro lado e como ele vai escolher isso, e aí o SBT, as afiliadas, a TV Tribuna tem que estar cada vez mais preocupado com a responsabilidade. Esse fake news vem atrapalhar, mas ao mesmo tempo vem reforçar a nossa credibilidade. As pessoas têm o compartilhamento cada vez mais de redes sociais, das informações, os seus fake news. E aí nós levamos vantagem porque ela vai ou no Tribuna Online, ou no SBT News, ou através da TV Tribuna, verificar se aquele assunto realmente procede, se é verdade, se é inventado. Isso é um campo favorável. Outro ponto que eu acho que a própria pandemia cresceu muito a TV aberta, como uma opção das pessoas que perderam seus empregos, tiraram o que tinha ou que não tinha condições. Então a TV está cada vez mais forte. Precisa se aprimorar tecnologicamente. Perfeito, como aquilo que você falou, que eu falo aqui para o Júlio, que é o nosso diretor técnico. O cara está assistindo o comercial, ele já tem que comprar aquele produto lá. A comercialização ele tem que ser diferente. Esse negócio de vender 30 segundos acabou já. Ou você faz o conteúdo patrocinado, conteúdo da marca, ou envelopa de alguma forma esse cliente para que ele esteja presente lá, ou vai fazer uma brincadeira como o show do milhão com o PicPay. Isso nós temos que fazer diferente, porque isso é que vai fazer a diferença da TV aberta. E, meu amigo, eu acho que você está nas considerações finais aqui. O Daniel disse, agradece, Marcel, foi excelente. O Roberto Frango, maravilhoso. E só te agradecer, acho que foi excelente. Demorou para a gente conseguir conciliar a agenda, mas eu acho que o que você falou aí, nossas cabeças estão aqui fervilhando para saber como é que a gente vai colocar logo isso em prática, né, para aumentar isso aí e estar mais presente nessas ações. Parabéns de novo, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação aí. Eu que agradeço, Ricardo, Emerson, todo o pessoal da TV Tribuna, todos que nos acompanharam aí nessa última horinha. Espero ter contribuído com vocês. Obrigado aí por essa janela. Apesar da agenda aqui, faço com muito prazer e farei outras vezes se tiver oportunidade. Acho que é importante a gente conseguir comunicar o que uma empresa tão vencedora quanto essa conseguiu até aqui e como está olhando um pouquinho para frente para o futuro. Eu acho que o SBT e o Grupo Silvio Santos são muito positivos com relação a tudo. Não é questão de ser aquele otimista cego, mas a gente é muito positivista. A gente acredita que esse país pode ser melhor e a gente se esforça para contribuir com isso o tempo inteiro. É bom saber e é bom poder contar com pessoas e com uma rede tão bacana como a gente tem. Sem vocês, a gente não teríamos essa grandeza que a gente tem, inegavelmente. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado por fazerem parte da nossa rede, por aqueles que estão conosco aí, acompanhando e que estão com o SBT desde o nosso início. Tem vários deles aí que estão com a gente desde o comecinho e espero que seja assim por muito tempo. Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço. Igualmente, eu que agradeço a participação aqui do José Roberto Marcel, presidente do SBT. Agradeço também o Ricardo Shoa Matos, o nosso diretor aqui da Rede Tribuna. E vou fazer um convite para todo mundo aqui que está acompanhando ainda no nosso próximo webinário. O assunto é Brasil.
nós vamos ter aqui uma análise do cenário econômico atual e o futuro do país, do ponto de vista do jornalista que conhece como ninguém os bastidores políticos do poder. O Alexandre Garcia, com a Palestra Brasil, direto de Brasília. Nós vamos falar sobre reforma administrativa, reforma tributária, disputa eleitoral e muito mais. Pode agendar aí, dia 31 de agosto, último dia deste mês, nós vamos ter a participação, então, do Alexandre Garcia com a Palestra Brasil, direto de Brasília. As inscrições já podem ser feitas no tribunaonline.com.br. Muito obrigado a você, eu aguardo a sua inscrição e a gente tem um encontro marcado no dia 31 de agosto. Tudo de bom, uma excelente semana para você. Alguém está querendo falar comigo aqui ainda? É o Ricardo. Ricardo, quem não pôde assistir desde o começo, essa excelente palestra do Maciel, e quem quiser compartilhar, é só ir no www.tribunaonline.com.br, que vai ter toda essa palestra, essa e as anteriores. Então, quem não pôde assistir, quem quiser compartilhar ou assistir novamente, que vale a pena assistir novamente, está lá no Tribuna Online a partir de amanhã. Exatamente. Eu vou lá dar uma conferida nas notícias do dia e sabe para onde eu vou agora? Assistir ali um joguinho de futebol no SBT. Opa! É isso mesmo. vamos lá, abraço, então. amigo. Parabéns pela iniciativa. Um abração. Um abraço a todos. Até a próxima. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em me rodear. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina